Mateus, capítulo 28, diz assim, a partir do verso 1. Mateus 28, a partir do verso 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro, e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Vamos orar. Ó Deus, fala ao nosso coração nessa manhã tão gloriosa da ressurreição que celebramos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo, esparramado por todo o mundo. Essa igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que é unida pela ação maravilhosa do Teu Santo Espírito. Nos instrua, Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. A Grécia tem uma tradição lindíssima na época da Páscoa, que continua até os dias de hoje. Na Grécia se fala, obviamente, o grego. E o cumprimento em grego para bom dia é kalimera. Então você cumprimenta a pessoa, kalimera, bom dia. A pessoa responde, kalimera, bom dia. Menos na época da Páscoa. Até hoje, na Grécia, na época da Páscoa, quando uma pessoa diz kalimera, a outra pessoa responde Christos aneste, ou seja, Cristo ressuscitou. E aí, ele ouve da pessoa que havia começado a cumprimentar o seguinte: alitos aneste, é verdade, ele ressuscitou. Que coisa linda isso, que tradição maravilhosa. Um país inteiro celebrando a Páscoa por dias e dias, nos seus cumprimentos naturais, no seu dia a dia. Kalimera, Christos aneste, alitos aneste. É verdade, ele ressuscitou. Mais de 90% da população grega, ainda hoje, é cristã ortodoxa, na sua grande maioria. E lá, a celebração da Páscoa toma conta de todo o país. Não é um país muito populoso, tem 10 milhões de habitantes, mas é um país de extremo bom gosto. Afinal de contas, na bandeira da Grécia, você encontra a cruz de Cristo Jesus. E ela está vazia, para que sejamos sempre lembrados que Christos aneste. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, ressuscitou. Quando nós celebramos a Páscoa, nós devemos nos lembrar que uma grande vitória vem como resultado de grande sofrimento. Ninguém percebe a nossa jornada diária que nós temos grandes lutas. Nós sabemos, porque nós passamos por essas lutas, mas nem todas as pessoas ao nosso redor percebem como é difícil a nossa caminhada. Muitas vezes nós criamos até um universo paralelo para tentar esconder o sofrimento, camuflar o sofrimento. Somos a sociedade que não aceita discutir, tratar o sofrimento individual, pessoal, de maneira tão aberta. É só você olhar as redes sociais. As pessoas nas redes sociais postam suas vitórias, seus sorrisos, suas celebrações. Não tem nada errado em fazer isso. Errado é quando você imagina que a vida é apenas isso. O Tim Keller, no seu livro
caminhando com Deus em meio à dor e o sofrimento, diz que na Europa medieval o sofrimento era tratado de maneira mais presente, mesmo porque naquela época 1 entre 5 bebês faleciam antes de completar 1 ano, e só metade das crianças passavam dos 10 anos de idade. E Tim Keller lembra que as crianças, a dor, o sofrimento, a morte acontecia dentro das casas, portanto, perto dos olhos e muito perto do coração. E aí ele conclui: a vida dos nossos antepassados foi bem mais impactada pelo sofrimento do que a nossa. Mas quando nós olhamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Ele vem, vive, sofre, morre, mas ressuscita publicamente. Ele não esconde o seu sofrimento, Ele não esconde a sua dor, Ele diz claramente na cruz tudo aquilo que Ele está sentindo, todo o abandono, toda a dor, mas vem a grande vitória, e é essa que nós estamos celebrando aqui. Depois desse grande sofrimento público, uma grande vitória pública. Jesus Cristo ressuscitou. E é maravilhosa a palavra de Mateus ao contar essa história. João Calvino, falando sobre esse momento, João Calvino diz o seguinte: na cruz, a destruição foi destruída, o tormento foi atormentado, a condenação foi condenada, a morte morreu e a mortalidade foi feita imortal. Quando nós olhamos para a vida de Mateus, ao escrever o Evangelho, ele se identifica nesse processo de conversão, de sofrimento, mas de expectativa da ressurreição, porque ele olha para o Senhor Jesus e nos convida também para olhar para a vida e obra de Cristo Jesus. A Bíblia é a história da qual nós estamos inseridos nela. Nós fazemos parte dessa história. A Bíblia não é uma história sobre outro. A Bíblia é a história sobre todos nós e a relação de Deus conosco. E depois da morte de Cristo Jesus, daquele sofrimento público, nós entramos agora no capítulo 28 de Mateus. E encontramos aqui a história da vida e da ressurreição. E os personagens dessa história são magníficos. Diz o versículo 4 que quando as mulheres chegaram para visitar o túmulo onde Jesus estava, houve um grande terremoto e um anjo desceu do céu, chegou, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. E o aspecto desse anjo é maravilhoso, é como um relâmpago, a sua veste alva como a neve. É a linguagem que Mateus tinha lá no primeiro século para contar para nós como é que era esta aparência, algo que brilhava, que era muito evidente, como algo sobrenatural. Mas diz o versículo 4, que os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas têm medo. Observe que não é apenas um guarda, são vários guardas. Eles tremem de medo, como se eles estivessem mortos, diz o texto. A ideia de alguém que não consegue nem se mexer diante de algo extraordinário que está acontecendo diante dos seus olhos. Mas tem um detalhe importante: os guardas não ouvem a mensagem do anjo dada às mulheres. Os guardas não participam da maravilhosa celebração de ver a Jesus Cristo ressuscitado. D.A. Carson, no seu comentário, diz: não há nada em particular que sugira que os soldados eram, em algum sentido, testemunhas pagãs da ressurreição. Eles sentiram o terremoto, mas não ouviram o anjo, nem viram a Jesus Cristo ressuscitado. Imagine a tristeza de uma pessoa que passa pela vida com grandes manifestações da graça, da intervenção, do sobrenatural de Deus e não percebe. Não percebe. Ou, quando muito, percebe alguns pequenos detalhes. Foi isso que aconteceu com aqueles guardas. O segundo personagem aqui é o anjo que vem com uma mensagem. O anjo não se dirige aos guardas porque a mensagem não era para os guardas. O anjo se dirige às mulheres, mas a mensagem não é somente para as mulheres.
Porque essa é a beleza do sobrenatural. Quando Deus estabelece conosco uma relação íntima, a revelação dele vem, ela não vem apenas para nós, para guardarmos nos nossos corações. Ela vem para que possamos testemunhar, falar, compartilhar, para que esta alegria, esta convicção, esta fé se esparrame por todos os lugares. E o anjo diz que ao se relacionar ali com aquelas mulheres, conversar com elas, diz o texto que ele conhece os sentimentos que estão no coração daquelas mulheres. E o coração daquelas mulheres estava com medo. E por isso o anjo diz: não temais. Deus não tem uma agenda escondida. Ele sabe dos nossos sentimentos. Ele sabe como está o nosso coração hoje. Se o nosso coração está com medo, se o nosso coração está incerto, se o nosso coração está com júbilo, se o nosso coração está celebrando a vitória, se o nosso coração está ansioso, Deus sabe. E Ele expõe isso no nosso relacionamento com Ele, e Ele trata aquilo que precisa ser tratado, e Ele potencializa aquilo que pode ser potencializado para glorificá-lo, para trazer vida e vida e abundância para todos nós. O anjo sabe da agenda das mulheres. Ele diz assim: eu sei que buscais a Jesus. O Senhor está nos dando aqui a direção clara de uma agenda onde Ele conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, os nossos desejos, os nossos projetos. O anjo sabe o que aconteceu. Eu sei que vocês estão buscando a Cristo, aquele que foi crucificado. Não existe nada que escape ao controle dele. Mas o anjo também sabe, no versículo 6, a mensagem de Jesus. Olha que coisa interessante, no versículo 6 ele diz: ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Vinde ver onde ele jazia. Como havia dito, o anjo conhece a mensagem de Jesus, porque Jesus lá em Mateus capítulo 12, no versículo 40, já avisara aos discípulos que ele iria morrer, mas que ao terceiro dia iria ressurgir. Jesus já tinha contado o que aconteceria, Jesus já tinha anunciado sua morte e a sua ressurreição. Ele até identificou isso como o sinal de Jonas. E aí o anjo mostra a prova cabal: o túmulo está vazio. Pode entrar, a pedra foi removida, olhem, averiguem, pode procurar, vocês não irão encontrar um corpo de um homem morto, mas saiam daqui para encontrar a Jesus Cristo ressuscitado. Daí o anjo tem uma mensagem para elas, e a mensagem desse anjo para elas é urgente: ide depressa. A mensagem não pode esperar, porque a mensagem é maravilhosa, a mensagem é única. Jesus Cristo ressuscitou. Contem isso, espalhem isso, falem com alegria: onde está, ó morte, a tua vitória? Mas digam para os que seguem a Cristo Jesus, digam para eles que Ele ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. R.G. Tasker, um comentarista, diz que a ação verbal aqui não é de um futuro agora imediato, mas de um presente profético. Ou seja, ele irá adiante de vós na Galileia. Então, podem ter certeza que ele está nesse processo de caminhada. Vocês vão encontrar ele lá. Por que dizer isso e por que isso é tão importante? Porque o texto vai dizer: ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, mas logo depois elas encontram a Cristo Jesus. Então não há uma contradição, há uma tradução aqui um pouco pobre de um verbo tão importante, que mostra que aquilo que iria acontecer estava já numa profecia clara. Pode ir que vocês encontrarão, isso é certo. E de fato nós sabemos que lá em João capítulo 21, nos conta a história desse encontro lá na Galileia, às margens do mar da Galileia, na cidade de Tiberíades, quando os discípulos estão pescando e o Senhor está na praia, e ele repete aquilo que já acontecera lá em Lucas, no capítulo 5, no começo do ministério de Jesus. Agora João contando que depois da ressurreição de Cristo Jesus, existe o mesmo cenário, o mar da Galileia, os discípulos estão ali pescando, Jesus está na praia, e Jesus diz assim: joga a rede para o outro lado. E aí, com certeza,
toda a maravilhosa memória do primeiro encontro, naquele mesmo lugar, com os mesmos gestos, e inunda o coração daqueles homens, só que agora o Cristo está ressuscitado. E diz o texto de João capítulo 21, que quando eles chegam ali na praia e encontram a Jesus Cristo ressuscitado, ele come com eles. Não é um fantasma, é o Jesus, homem-Deus, agora que venceu a morte e pode ser tocado, e come e bebe com eles, não há dúvidas da vitória sobre a morte. Versículo 8, as mulheres estão no meio do terremoto das suas almas. Diz o versículo 8 que elas se retiram apressadamente do sepulcro, e no coração delas ainda existe medo, mas agora com grande alegria, e elas correm para anunciar aos discípulos. Observe que existe esse terremoto sentimental, elas estão tomadas de medo, mas com grande alegria. É uma confusão de sentimentos, porque o sobrenatural invadiu o natural de uma maneira tão magnífica. A morte foi vencida, Jesus está vivo, o túmulo está vazio. Que coisa esplendorosa! E essas mulheres, então, assim como nós, muitas vezes enfrentamos uma confusão de sentimentos, elas também estão ali enfrentando uma confusão de sentimentos, mas isso numa potência muito maior do que podemos imaginar, porque o evento é único. Mas diz o versículos 9 e 10, que quando elas estão saindo ali, diz que Jesus veio ao encontro delas, versículo 9, e ele se aproxima delas e diz uma saudação que é salve. Só que essa palavra salve aqui é uma saudação alegre. É uma palavra que era usada para uma saudação cheia de alegria. Como se nós olhássemos para uma pessoa hoje e disséssemos, e aí, tudo bem? Né? Tivéssemos essa expressão de alegria, como hoje, nesse domingo da ressurreição, dessa alegria que inunda o nosso coração. E a reação delas é esplendorosa, porque a reação delas é de intimidade, que somente os filhos e filhas de Deus podem ter. Uma intimidade cheia de temor, uma intimidade cheia de respeito. Uma intimidade cheia de amor. Olha que coisa linda, elas se aproximam dele, abraçam-lhe os pés e o adoram. Que Deus maravilhoso é esse que permite a pessoas pecadoras se aproximar, curvar diante dos seus pés, abraçar os seus pés e adorá-lo. Que Deus amoroso é esse, que se deu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a nossa ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. É isso que acontece nesse momento. E Jesus traz a mesma mensagem do anjo: não temais, porque Deus é coerente. Deus não tem uma palavra ali, outra palavra acolá. A palavra dele é eterna. Ele conhece os sentimentos. Se os anjos tinham tratado e diagnosticado o temor no coração dessas mulheres, Jesus volta e diz as mesmas palavras: não temais. E ele confirma a mensagem e a missão que o anjo havia dito: ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Percebam que a mensagem é a mesma. A mensagem que o anjo trouxe é a mesma mensagem que Jesus traz. E é nessa beleza que nós percebemos esses personagens diferentes emergindo dessa história e somos chamados por Deus neste processo de identificação. Esse é o momento mais importante da história da humanidade. Esse é o momento único da história da humanidade. O Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou por nós. Os guardas aqui, eles representam homens comuns, homens sem Deus, homens que não têm intimidade com o Senhor. Os guardas aqui, eles vivem as suas vidas de uma relação de causa e efeito. Os guardas aqui fazem aquilo que o trabalho diz que é para eles fazerem. Eles entendem que o sobrenatural é algo para os mais fracos, que não lhes pertence. Eles não querem andar e viver transitar nesse sobrenatural, mesmo que o sobrenatural aconteça diante dos seus olhos,
Os guardas aqui representam as pessoas perdidas, as pessoas que negam uma caminhada com esse Deus maravilhoso. Porque a ressurreição de Cristo Jesus é a declaração cabal da vitória pela fé daqueles que creem no Senhor, fruto do toque gracioso de Deus nos nossos corações, mas também é condenação para aqueles que não creem. O anjo aqui, ele vem para mostrar que Deus se interessa por nós. O anjo aqui, ele vem para mostrar que céus e terra cumprem o propósito do Senhor, já descrito na sua palavra, que Deus cumpre aquilo que fala, que Deus é o Deus que cumpre cada profecia, que a palavra do Senhor é eterna e cheia de verdade, e nós podemos confiar nessa palavra. O Senhor não disse? Está aqui o cumprimento daquilo que o Senhor disse. O Senhor não avisou? Está aqui o cumprimento daquilo que o Senhor avisou. A vinda de Jesus Cristo cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento com relação ao Messias. Nada do que foi predito acerca do Messias no Antigo Testamento deixou de ser cumprido na vinda de Cristo Jesus. Cristo realizou tudo, a obra de Jesus Cristo é completa, Ele não deixou nada para trás, Ele cumpriu tudo. As mulheres, elas sim, nos representam nesse texto. O cristão se identifica com essas mulheres, que vão até o Senhor Jesus numa jornada natural para adorá-lo, e numa jornada até cultural. Elas vão ao sepulcro nessa relação de gratidão, como um cristão que vem à igreja domingo após domingo, ou nesse momento de pandemia, se reúne para acessar o culto, para glorificar e adorar o nosso Senhor juntos. Isso também é cultural, mas elas são surpreendidas pela agenda de Deus. Elas são surpreendidas quando recebem a mensagem da ressurreição. Elas são surpreendidas quando os seus sentimentos confusos são tratados pelo próprio Senhor Jesus. Elas são agora trabalhadas com medo e alegria, dor e celebração, morte e ressurreição, pela obra graciosa do Senhor. E elas saem daquele lugar com a mensagem mais importante de toda a humanidade: Jesus Cristo, Ele ressuscitou. E esse é o grande personagem dessa história. Jesus Cristo não muda. Tudo o que Ele fez, todos os seus movimentos, Ele continua fazendo. Ou seja, Jesus Cristo continua dominando sobre todas as coisas. Jesus Cristo continua curando. Jesus Cristo continua libertando. Jesus Cristo continua tratando a cada um de nós com intimidade. Jesus Cristo continua vindo até nós no encontro gracioso que Ele tem para aqueles que Ele chama de filhos e filhas. Ele vem ao nosso encontro, Ele tira o medo do nosso coração, Ele tira a tristeza do nosso coração, e Ele enche o nosso coração de alegria, Ele enche o nosso coração de paz, a paz que excede todo entendimento. A minha paz vos dou, disse Jesus, não dou a paz que o mundo dá, eu dou a paz que vai além de todo entendimento, de toda compreensão, é a paz que brota de dentro, é algo espetacular. É algo espetacular. Uma das coisas mais marcantes no jardim da ressurreição é o silêncio, a tranquilidade e a paz que aquele lugar até hoje transmite. Os pássaros cantando, e você sente aquela paz, a paz que inunda a nossa alma, que pode ser sentido ali como em qualquer outro lugar, quando temos uma vida na intimidade do Senhor Jesus Cristo. E Ele diz que continua nos dando a mesma missão, porque o Evangelho de Mateus termina lá no capítulo 28, nos últimos versículos, também chamando cada um dos seus discípulos a ir por todo o mundo e levar o Evangelho a toda criatura. Tá bom, e o que a gente aprende aqui em casa hoje? Na Grécia, como eu disse, nessa época de Páscoa, eles ainda se cumprimentam. Kalimera, bom dia. E o outro responde, Christos aneste, Cristo ressuscitou. E o outro diz,
Alitos aneste. Sim, é verdade, ele ressuscitou. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 14, Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Cristo ressuscitou, por isso que a pregação não é vã e a fé não é vã. Cristo ressuscitou, e que isso invada a nossa cultura diária, que isso invada os nossos cumprimentos hoje e por toda a nossa vida, que nós possamos dizer Feliz Páscoa, com a convicção que só o Espírito Santo pode dar ao nosso coração, que nem a morte tem poder sobre aquele que crê em Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, para que nós também pudéssemos ressuscitar à sua semelhança para a sua glória. Por isso, celebre, que a ressurreição invada a sua agenda, na certeza de que para Deus não há impossíveis. Ele venceu a morte e nos dá essa vitória, portanto, celebremos a Páscoa, que Deus te abençoe ricamente. Sim, é verdade, alitos aneste, Ele verdadeiramente ressuscitou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, ó Deus, nesse dia glorioso, celebrando a Páscoa do Senhor. Que o Senhor retire do coração todo temor, toda incerteza, toda ansiedade, que nos momentos de sofrimento, ó Deus, invadem os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor haja nesse momento sobre todos nós, pela ação do Teu Santo Espírito, trazendo paz, alegria, renovo, esperança, fé, júbilo, porque o Senhor nos dá o privilégio desta vitória. Oramos, ó Deus, rogando a Tua bênção sobre nossas vidas, rogando, ó Deus, que essa Páscoa não passe vazia em nossos corações, lares e relacionamentos. Que o Senhor nos capacite para sermos também proclamadores desta fé em todos os lugares. Jesus Cristo ressuscitou. É assim que pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vivo está. Amém.